Então, ó, como que a gente vai pensar em área lateral e área total desse cilindro? Pensa assim, aqui eu tenho um cilindro que tem uma altura e um raio qualquer. Quando eu planifico, ou seja, quando eu abrir esse cilindro, o que vai acontecer? O meu raio está aqui e ele está aqui. A minha altura continua aqui, né? Só que o que vai ser essa largura aqui? Porque se a gente parar para pensar, o que eu tenho? A área lateral vai ser esse quadrilátero aqui que surgiu. Né? A minha área total, eu vou precisar da área das duas bases, né? Para somar. Então, ó, eu tenho a base 1 e aqui eu tenho minha base 2. E aqui eu tenho a lateral dele. Aqui eu tenho o meu raio, aqui eu tenho o meu raio. Nessa lateral, aqui é a altura do cilindro. E o que seria essa parte? Pensa comigo, essa parte não é aquela que contorna o meu círculo? Então, ó, se eu fechar, não é o que está em volta? Como que a gente mede o comprimento dessa volta? É o comprimento da circunferência. Então, o que acontece aqui? O que seria esta medida? É aquela famosa 2πr. Por quê? E essa parte aqui é o que contorna a circunferência. Então, a medida da minha circunferência aqui tem que ser essa medida. Então, quando a gente fala em área lateral, o que eu vou pensar? Aqui não é um retângulo? Como que calcula a área de retângulo? Base vezes altura. A base é 2πr, a altura é h. O que vai virar como área lateral do meu cilindro? Base 2πr vezes a altura. Então, a área lateral, vocês vão ver 2πrh. Vai vir assim como fórmula, tá? Mas da onde surgiu essa área lateral? Surgiu desse retângulo que a gente tem quando eu contorno o meu cilindro, em que a base é o comprimento da circunferência, porque ele contornava, e a altura é a altura do meu cilindro. E quando a gente fala em área total, o que eu vou pensar? Para eu ter uma área total, eu tenho que somar tudo. Eu tenho duas bases. Como que calcula a área de círculo? Πr ao quadrado. Desse círculo, a mesma coisa, né? Πr ao quadrado. Então, quando eu vou somar essas duas, eu tenho o quê? 2πr ao quadrado, que é a área das duas bases. Então, a área das duas bases é 2πr ao quadrado. Base 1, base 2. Beleza. O que vai ser, então, a minha área total? É a lateral mais a área das duas bases. Então, ó, 2πr altura mais 2πr ao quadrado. E aí, vocês vão ver que como fórmula, isso está em evidência. Como assim? Colocou o seguinte, ó, o que repete nos dois? Os 2πr. Eu tenho um 2πr aqui e tenho um 2πr aqui. Então, na fórmula vem escrito 2πr, abre parênteses. Sobrou o H, mais sobrou um raio de K. A fórmula que a gente encontra de área total de cilindro reto é essa aqui. Então, ó, a fórmula que aparece para vocês de área lateral, essa. A fórmula que aparece de área total, essa. Mas da onde surgem as duas? A da área lateral vem desse retângulo. Então, ó, de figura plana, base, que é 2πr, porque é o valor que contorna a circunferência, o meu círculo. E o contorno do meu círculo é 2πr, pela fórmula lá de geometria plana. Vezes a altura, que é a altura do meu cilindro. Base vezes altura, saiu no 2πrh.
Quando a gente fala em área total, eu preciso da área lateral, mais a área das duas bases. A área da base 1 é πr ao quadrado, a área da base 2 vai ser a mesma coisa, porque lembra que eu falei que os dois são congruentes? Eles sempre serão congruentes para ser um cilindro. Então, ó, esse mais esse, 2πr ao quadrado. Para eu ter a área total, então, eu somo lateral com a área da base, das duas bases. 2πrh mais 2πr ao quadrado. Coloque em evidência 2πr, sobrou h mais r. Isso, gente, colocar em evidência é para a fórmula. Ah, eu não quero usar essa fórmula assim. Eu quero desmembrar e fazer e somar tudo, sem problema nenhum. Foi o que eu falei no início da aula. Às vezes é melhor a gente desmembrar, né? Transformar ele em figura plana, do que eu ficar preocupada em guardar tanta fórmula. Porque, ó, se eu transformar em figura plana, eu lembro que a área do círculo, área do círculo, área do retângulo, soma tudo. Muito mais tranquilo. Mas existem essas duas fórmulas para tentar facilitar um pouquinho. E quando a gente fala de volume, o volume é o quê? A área da base vezes a altura. Então, quem que é a minha área da minha base, ó? Base é o círculo. Como que é o círculo? πr ao quadrado. Então, se a gente quiser calcular, né, de forma direta, eu escrevo πr ao quadrado, porque a área da base a gente considera uma só, vezes a altura. Então, vai ser volume πr ao quadrado h. Seria a minha terceira fórmula que a gente usa aqui. Então, o que a gente tem de fórmula dentro de cilindro? Área lateral, área total, volume. E aí, a outra coisa que, né, eu comentei para vocês lembrarem, é que se falar que eu tenho um cilindro equilátero, aí a gente tem que lembrar que essa altura é 2 vezes o raio, ou que essa altura é a mesma coisa do diâmetro, tá? Em termos de fórmulas de todas as atividades de cilindro, são essas.